Agora sim, boa noite a todos e todas que estão aqui. Graciane acabou de entrar. Gente, então nós vamos iniciar o nosso curso hoje, nosso segundo encontro. E hoje a gente vai trabalhar um pouquinho, então, da nossa... Eu coloquei aqui para vocês, compartilhei o slide errado, compartilhando o plano de ação. É o slide do nosso conteúdo. Nós estamos na reunião 2 e a gente vai trabalhar, então, aqui os conceitos dessa ferramenta que vai ser a nossa estratégia aí para o trabalho das rodas de conversa, tá bom? Então, vamos lá, para a gente conhecer um pouquinho sobre o que é, então, o DIME. Hoje nós estamos divididos em 5 momentos: o momento do acolhimento, depois a gente tem o início de conversa, os conceitos importantes, o em ação e o para concluir, tá? Para nós iniciarmos, eu vou colocar aqui para vocês o acolhimento, um vídeo, é um trechinho de um filme, e depois que vocês assistirem, peço para que vocês prestem atenção nesse trechinho, nós vamos conversar sobre essas 3 questões que está aí na lateralzinha do vídeo, tá? What's a bordello? A whorehouse. Oh. What are you reading? Lolita? I didn't sign that book. I'm skipping ahead. And? It's interesting. Interesting! A legal word! Dad, Taylor said interesting! Interesting is a non-word. You know you're supposed to avoid it. Be specific. It's disturbing. More specific. Can I just read? After you give us your analysis thus far. There's this old man who loves this girl, and she's only 12 That's years the old? plot. Because it's written from his perspective. You sort of understand and sympathize with him, which is kind of amazing because he's essentially a child molester. But his love for her is beautiful. But it's also sort of a trick because it's so wrong. You know, he's old and he basically rapes her. So it makes me feel... I hate him. And somehow I feel sorry for him at the same time. Well done. Então, olha só. A gente viu aí, né? Assistimos um trechinho aí de uma conversa entre o pai e a filha. E ela está lendo, então, um livro, né? E aí o pai começa a indagar ela sobre a leitura que ela está fazendo. O nome do livro é Lolita, né? E ele pergunta ali no início para ela alguma coisa, né? Ele pergunta o que ela está lendo e o que ela está achando, né, sobre o livro. E logo no início ela responde: é interessante, né? Então eu quero perguntar agora para vocês. Deixa eu ver para quem vai me responder. Jaqueline. Já vou começar. Por que o pai acreditou que a palavra interessante não bastou para descrever o livro? Porque ele precisava de mais detalhes, né? Não foi só um adjetivo que ela jogou, interessante, e ele precisava de mais detalhes a respeito do livro. Por que era interessante? Justifique aquela questão. Isso, né? Ele queria mais detalhes, ele queria que ela se aprofundasse. A gente já começa a perceber que ele não queria que ela ficasse ali tanto na superficialidade. E aí ele indaga um pouquinho mais, né? Não, mas só isso e tal.
seja mais específica. E nesse momento que ele fala, seja mais específica, o que aconteceu, Solange? Sem som. Solange, nós não estamos te ouvindo. Pode digitar se você quiser. Alguém quer falar? O que aconteceu na hora que o pai virou e falou, olha, quero que você seja mais específica. Aí ela começou a contar um pouco mais... O enredo, né, da história, começou a contar. Isso, Sandrineiro. Daí ele pegou e falou, olha, tudo bem, seja mais específica, mas aí ela contou o enredo da história. Agora deixa eu perguntar para a Célia. Quer falar, Solange? Do mesmo. Eu vou perguntar para a Célia. Célia, foi suficiente quando ela contou o enredo? Era o que o pai estava querendo? Não, ele queria riqueza de detalhes, né? Ele queria saber na profundidade o que é que ela estava lendo, o que é que estava chamando mais a atenção dela ali no livro, né, na história. Exato, né? Ele já foi por uma pegada mais, olha, não é só isso. Ele queria saber a compreensão, a reflexão dela sobre a leitura, né? Então, por isso que para ele não foi suficiente. Então, por que nós fizemos esse acolhimento? Esse acolhimento para a gente refletir um pouquinho sobre essas questões de falar o que nós lemos, né? E aí a gente já entra para o nosso início de conversa. Falar sobre um livro que lemos nem sempre é fácil e é natural. Até para a gente mesmo. Vocês acreditam que é fácil e natural? Eu não acredito que seja fácil e nem natural falar daquilo que nós lemos. Vocês vão compartilhar comigo aí no chat agora. Você percebe situação semelhante com os nossos estudantes? Você percebe que o aluno, às vezes, não consegue nos dizer sobre aquilo que ele está lendo? Ele até fala, é legal, eu gostei, fala sobre um menino, uma menina, fala sobre tal coisa, mas só ele fica na superficialidade, ele não consegue se aprofundar e te explicar ou te dizer o porquê que ele gostou. Eu gostei porque eu gostei, né? Que é interessante. Vocês acham essa situação semelhante às situações que nossos alunos passam? Pode escrever ali no chat. Se alguém quiser falar, pode abrir o microfone e falar também. Pode falar, Sandra. Sandra, eu achei que ao pai interrogá-la, por ser ali uma adolescente, ela ficou um tanto irritada. Percebeu? Ela não queria dar detalhes da leitura dela. Ela ficou um tanto irritada. Ela falou porque o pai ficou ali cutucando. Até que ela resolveu falar. Mas ela fez assim, o olhar dela, parece que ela não estava querendo entrar em detalhes da leitura dela. Parece que era algo íntimo dela, a compreensão. Sandra, sabe, eu não assisti esse filme, mas tem uma cursista minha que assistiu, e ela até contextualizou. Então, ela disse que o pai, ele era o professor dos filhos, e que eles moravam, tipo numa ilha, entendeu? Num lugar, assim, bem fora da civilização. E ele era um pai que ensinava muita coisa para os filhos, e, assim, com ele não tinha esse negócio, e ele era muito exigente. Ele queria, os alunos sabiam coisas sobre Constituição, patriotismo e tal, mas não sabia muitas vezes o básico de como se virar em uma sociedade, interagir, enfim. E com essa exigência toda, acho que pelo fato dele ser muito exigente, eu acho que, de repente, ela também não se sentiu à vontade de falar aquilo que ela estava percebendo do livro, né? Porque eu acho assim, na hora que eu assisti esse trailer pela primeira vez, eu falei, poxa vida,
né? Você dizer que você até... Porque ela entra em conflito com ela mesma, né? Olha, o cara é um pedófilo, praticamente, né, fez uma agressão horrenda com uma menina, com uma criança, e ela odiava, mas, ao mesmo tempo, ela gostava. Por quê? Porque ela via que, quando contou pela perspectiva dele, que o amor dele pela menina era um amor puro, e isso choca um pouco, né? E, de repente, eu percebi também que ela não estava muito, assim, em paz com aquilo. Poxa, eu odeio ele, porque ele faz uma coisa muito horrível, mas eu também entendo ele. Olha como é estranho ali, como que o narrador, né, desse livro, ele coloca o leitor numa situação, né, de condenação e, ao mesmo tempo, de absolvição, vamos dizer assim. Então, acho que também tem toda essa situação de contexto ali, que eu acho que é bem interessante. Acho que você percebeu muito bem. Pode falar, Sandra Meire. Agora é Sandra Meire. Eu tive, lá no início do vídeo, eu tive a impressão que o pai já conhecia esse livro. Por se tratar de um tema delicado, muito delicado, ele queria saber o que ela pensava disso. Essa questão do homem mais velho com a menina mais nova, assim. Então, assim, por isso que ele ficou insistindo tanto para ela, porque ele queria saber assim, o que ela pensa sobre esse assunto, né? O que está passando pela cabeça dela? Porque ela parece que ela pegou o livro sem que ele autorizasse, ele sempre indicava, e ela pegou assim, e ele dá a impressão que ele já conhecia o livro. Sim, no início ele fala, né? Esse eu não indiquei. Aí ela falou, estou me adiantando. Né? Bem, bem interessante. E isso acontece com a gente na escola também? O aluno pegar um livro, de repente, que não é indicado por nós, e que ele foge um pouco das questões que nós pretendemos discutir, e talvez ele até nem queira falar para a gente que ele está lendo. Eu falo que os nossos alunos que são leitores, que costumam ler livros, tem aluno que até meio que esconde algumas temáticas que eles pegam para ler, né? Alguns eles têm gosto, prazer em mostrar para a gente, tem outros que eles... tá lendo, deixa eu ver, professora, não sei o que e tal, aí meio que enrola, né? Daí a gente vê qual é o livro, aí pergunta, e eles vão saindo meio que pela tangente, de repente por temáticas assim, ou por temáticas que eles tenham tanta curiosidade, mas que eles ainda não se sintam à vontade em estar falando, né, ali pra gente. Mas é isso mesmo que acontece. Então, vamos lá. Então, é importante que a gente entenda que essa conversa, esse falar, ele é importante também lá na sala de aula. A gente vive hoje num mundo onde a gente conversa com todo mundo o tempo todo. Eu estou aqui na minha casa, vocês estão na casa de vocês, cada um na sua casa ou na escola, e nós estamos interagindo, estamos conversando. Então, eu posso mandar um áudio pelo WhatsApp, um vídeo, né, um recado digitado, posso mandar no Instagram, no Facebook, enfim. Hoje, as possibilidades de conversação, ela é muito grande, diferente de antigamente, que era muito mais limitado, né? Se a gente for voltar ainda lá na época, quando começou a surgir os telefones, por exemplo, se eu morasse em cidade diferente de um amigo ou da minha mãe, eu tinha que marcar o dia, o horário que eu ia telefonar, ir até o centro telefônico, se eu não tivesse telefone na minha casa, né, e nem a pessoa, porque a pessoa também teria que estar no centro telefônico para poder fazer a ligação, para a gente poder conversar. E até na escola também, as interações nas escolas, né, se a gente pegar as escolas mais antigas, elas também não se davam no grau de conversação que se dá hoje, né? Esse interacionismo todo dos alunos estarem ali conversando uns com os outros a todo instante. Então, na realidade, estimular eles para que eles coloquem as suas ideias, para que eles expressem aquilo que eles entenderam e compreenderam, não é tão simples, né? Às vezes, perspassa aí por muitas coisas, por muitas barreiras. Quando a gente tenta, mesmo que fazer um trabalho em sala de aula com os alunos, eles acabam se limitando muito no enredo da história, né? Eles acabam se limitando a dizer ali, bem superficialmente, o que eles acharam daquela leitura. Então, nada melhor do que uma roda de conversa
para que a gente possa falar dos livros que lemos. Então, a roda de conversa ela é muito importante para fazer com que o aluno consiga falar sobre as suas impressões daquele livro que ele leu. É as suas impressões, não é o que está escrito, é o seu sentido, é o seu conhecimento, aquilo que ele compreendeu, aquilo que levou ele a refletir sobre aquela leitura. Então, já é bem mais aprofundado do que uma leitura mais superficial. Então, precisamos entender que essas rodas de conversa, elas precisam ser o quê? Um ambiente acolhedor para os nossos alunos, para que eles se sintam à vontade de poder falar. Que nem a Sandra falou, eu vi que ela não estava querendo falar ali, né? Então, aquele ambiente, de repente, não era tão à vontade para a menina falar do assunto, né? Quando a gente for propor uma roda de conversa na sala de aula, a gente precisa fazer um ambiente, deixar o ambiente estar acolhedor para que o aluno se sinta bem e à vontade para falar daquilo que ele lê. Bom, e aí eu pergunto, professor, você já trabalhou com rodas de leitura? Quem aí já trabalhou com rodas de leitura? Pode dar um joinha aí para mim, aí pelos emotions. Quem não trabalhou, se quiser dar um dedinho para baixo, pode dar, não tem problema. Mas a Ana, a Crislane, Sandra Meire, a Sandra, a Valquíria, Solange, acho que essa turma quase todos trabalharam, né? A Ana, ela levantou a mãozinha, também já trabalhou. Quase todos aí já conhecem, já trabalharam com as rodas de leitura. Agora eu vou perguntar e eu quero que uma dessas pessoas que levantou a mãozinha me conta como foi que você fez, como você estimulou as conversas dentro do círculo. Vou deixar aberto em um momento, quem quer falar, conta pra gente como que vocês trabalharam. Quem fez os formadores lá no primeiro TRI, a gente trabalhou um tipo de círculo de leitura, que não é o mesmo que nós vamos trabalhar agora, tá? Se quiser contar como que fez lá atrás, também pode contar. Alguém gostaria de falar pra gente? Pode falar, Ana. Então, eu fiz com meus alunos, né, boa noite, um clube de leitura no segundo trimestre. Então, nesse clube de leitura, eu propus para eles 2 leituras do Leia Paraná. Então, o clube, eles formaram ali grupinhos de 6 a 8 alunos, e dentro do clube eles tinham que escolher 2 livros do Leia Paraná, 2 livros na biblioteca, e os integrantes tinham que trazer novas sugestões, por exemplo, livros que eles gostariam que estivesse lá no Leia Paraná. Que alguns reclamam, esse eu não gosto, tal. Então, eu falei, então, o clube de leitura tinha essas funções. Escolher os livros, comentar um pouquinho sobre a leitura que eles fizeram, ir na biblioteca, pegar 2 livros também, e, por último, se trazer novas sugestões, livros que eles achariam, que eles gostariam de ler. Então, foi bem bacana, porque nem todos conseguiram ler todos os livros, mas o grupo decidiu, um vai ler os do Leia, os outros vão ler o da biblioteca, e daí, no dia que a gente fez, cada grupo apresentou os livros que escolheram e comentou um pouquinho do que gostou, do que não gostou, do que trazia na história. Então, fiz com o 7º ano, foi bem bacana. E alguns grupos trouxeram muitas sugestões. E até ia ver se teria como a gente apresentar essas sugestões para que pudesse incluir lá para eles também, porque foram livros que eles escolheram. Então, e a gente acha que eles são infantis, mas tem alguns que têm um gosto assim mais apurado. Então, era bom deixar essas opções para eles também, mas foi uma aula muito prazerosa, porque eles se divertiram com os livros que eles mesmos escolheram. Então, no segundo trimestre, eu comecei já no início do segundo trimestre, e as apresentações foi bem no finalzinho. Então, foi como se fosse o trabalho do trimestre mesmo, foi bem bacana. Olha que legal, eu achei bem interessante algumas coisas que você falou, Ana, principalmente dessa parte da seleção, que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho de seleção de livros, que você deu algumas, né, o clube de leitura ele tinha uma função, e aí os grupos que se formaram, os clubes que se formaram,
fizeram a seleção dos livros ali para que lessem, né? Eu achei bem interessante, é isso mesmo. Alguém mais trabalhou, Sandra Meire? Então, eu fiz a jornada 1 e trabalhei com aquele círculo que foi proposto. E esse trimestre, eles me cobraram, assim, que na segunda jornada eu já fiz outras atividades e não fiz aquele círculo que tinha os papéis, distribuir os papéis para eles. E eles ficam perguntando, vamos fazer de novo aquele círculo? Então, assim, eles gostaram bastante, porque com cada função acabou se tornando um trabalho bem completo, assim, porque nós trabalhamos com o mesmo livro. Então, assim, um falava um pouquinho, o outro acrescentava, então se tornou um trabalho assim bem completo sobre aquele livro. E eles ficam cobrando. Esse trimestre nós vamos fazer o círculo de leitura. Então foi um trabalho que eles gostaram bastante. E assim, né, Sandra Meire, querendo ou não, com as funções, a função do redator, do sintetizador, ele acabava tendo que colocar algumas impressões também, né? Ele já dava uma aprofundada, né? Isso, quando alguém não desempenhava bem o seu papel ali, a sua função, o outro vinha e trazia para eles, assim, então foi bem gratificante o trabalho. Essa abordagem que a Sandra Meire falou, que a gente viu no primeiro trimestre, é bem legal, porque tinham vários cartões, e cada cartão era uma função. Então, tinha a função do sintetizador, que era aquele que ia anotando tudo que ia ser falado no grupo. Eu não lembro todos agora de cor, né, ali, mas tinha a função, por exemplo, do personagem, que é aquele que ia falar sobre o personagem, aquele que ia trazer o trecho que mais gostou da história, aquele que ia falar, ia trazer uma referência externa, por exemplo, uma outra história que já ouviu, uma notícia que alguém contou. Então, assim, é bem legal também. Só que nós vamos fazer um círculo de leitura agora, Sandra Meire, que ele é um pouco mais aprofundado, tá? Ele vai ser aprofundado mais voltado para a compreensão e para a reflexão do aluno sobre a leitura. Mas ele é bem bacana também. Vocês vão gostar bastante. Então, vocês viram que as duas, tanto a Ana quanto a Sandra Meire, elas colocaram aqui perspectivas diferentes, mas que foram trabalhadas ali e que deram resultados. E isso é importante, né? Porque isso é círculo de leitura, né? Isso é roda de conversa. Então, só para a gente entender um pouquinho aqui, deixa eu voltar só um pouquinho, quando a gente compartilha a leitura, você vai desenvolvendo no outro a reflexão crítica. E quando se faz a roda, nós temos que pensar em outros aspectos, ou seja, o que cada um pode ter de impressão do livro. Eu posso ler o mesmo livro que a Meire, por exemplo, o mesmo livro que a Valquíria, que o Ronivaldo, mas eu posso ter impressões completamente diferentes deles, né? O meu olhar ali na hora da leitura, as lacunas que eu fui preenchendo de acordo com o meu conhecimento e de acordo também com o meu conhecimento de mundo, com o meu contexto, com aquilo que eu já tenho de estruturação em mim, e cada um é assim. Então, às vezes, essas impressões não são iguais, elas são diferentes, e a gente precisa levar em consideração isso quando a gente pensa numa roda de conversa ou num ciclo de leitura. A roda de leitura ela não vai ser somente para que a gente pergunte qual é o enredo, qual é o enfoque principal do texto, o tema, quais são os personagens, em que espaço acontece. Não. A nossa roda de conversa, ela vai ser para que os alunos venham expor as suas impressões de fato. O que é que esse livro trouxe para você? O que você pensou sobre a atitude, sobre o que ele te disse? Então, já é uma reflexão bem mais aprofundada. Mas, para isso, a conversa não pode ser qualquer conversa. Concordam comigo? Não dá para ser qualquer conversa, não dá para chegar lá e vamos falar do personagem hoje, vamos falar do narrador. Não. Para esse tipo de conversa, a gente precisa estimulá-los. E o bacana lá do vídeo do início é que, por mais que a menina não queria contar, e do jeito dele, meio que severo,
meio que parecendo que está lhe dando uma bronca, o pai acaba estimulando de alguma forma a menina a falar suas impressões sobre o livro. Então, a gente precisa estimulá-lo, pensando que na escola a gente vai ter que estimular de forma que o aluno se sinta acolhido a dizer e a expressar com clareza as ideias e impressões que ele teve do livro que ele leu, tá? Então, quando a gente fala no Jimmy, o Jimmy ele surgiu justamente por conta disso, justamente porque eles começaram a questionar como estimular, como fazer com que os alunos falem com clareza, né? E esse questionamento trouxe aí uma ideia de trabalho em que consegue fazer com que o aluno seja mais reflexivo diante da leitura. Então, o Jimmy, gente, ele não é uma metodologia, ele não é um enfoque, ele não é um sistema, ele não é um programa. Por exemplo, o trimestre passado nós trabalhamos aqui as estratégias de animações. A estratégia de animação, ela é um projeto cultural. O Jimmy não, ele não é projeto cultural. Ele é só uma maneira em que o professor vai formular questões para auxiliar os alunos a se expressar dentro do círculo de leitura. Então, a gente vai seguir ali um passo a passo para formularmos questões que estimulem os nossos alunos a falar reflexivamente. Por isso que o ato de leitura, ele precisa acontecer. Se ele não acontecer, o aluno não vai conseguir, né, se expressar tão reflexivamente assim. Falando um pouco do Jimmy, o Jimmy ele é um enfoque trazido pelo Adam Chambers. O Chambers ele é um escritor da literatura juvenil inglesa, tá? E ele fez vários estudos, tanto teórico quanto prático, para conseguir trazer para a gente essas questões de como motivar um aluno a ser mais reflexivo nas suas leituras. Chambers, quando ele propõe o círculo de leitura, ele propõe sugerindo que o docente, a partir da obra, a partir do livro a serem lidos na escola, faz com que o aluno possa já se sentir ambientalizado, ou seja, num ambiente de leitura, num ambiente condizente que já libere ali para o aluno o ideal de leitura dele. Então, o Chambers, ele propõe essa atividade, né, essa proposta dele, através de um círculo de leitura, e esse círculo ele tem um esquema e ele precisa de um indivíduo ali, que vai ser o indivíduo central para nós dentro do círculo de leitura. Então, Jimmy significa dinâmicas interacionais de mediação leitora. É isso. Dinâmicas interacionais de mediação leitora. Essas dinâmicas, ela vai acontecer através de perguntas mobilizadoras, que vai estimular, então, os nossos estudantes, os nossos alunos a falarem de forma mais aprofundada. Então, isso desperta ali, né, aquele processo de reflexão e interpretação literária, tá? Para nós entendermos um pouquinho mais sobre essa dinâmica que o Chambers propõe, ele coloca ali um adulto facilitador no centro do processo. E esse adulto facilitador seria quem? O professor. Qual que é a função, então, desse adulto facilitador? É estabelecer as relações entre os três polos que estão ali ligando o círculo. Ó. O primeiro polo, que é a seleção dos textos, eu preciso passar por uma seleção, eu preciso passar pelo momento de leitura, e aí eu preciso passar para o momento de resposta, que é a roda de conversa. Então, eu preciso passar também pelo momento da roda de conversa. Então, perceba, o adulto, ele vai fazer com que os alunos
passem pelos 3 polos: a seleção do livro, a leitura e a roda de conversa. Esse é o adulto facilitador, certo? Dentro da proposta ali do Chambers. Pensando nesses polos, a gente traz aqui, acho que eu passei 2 vezes, a ideia de seleção de livros. Selecionar livros não é fácil. Às vezes nós precisamos ter uma leitura muito grande para selecionar, conhecer muitos livros, ou pelo menos conhecer muitas sinopses. Então, a plataforma Leia Paraná, ela já traz para a gente uma seleção, né? Um grupo ali de seleção de livros, que ele pode ser afunilado ainda mais pelo professor, pelo adulto facilitador, né? Mas o que é que influencia o leitor a escolher uma obra para ler? Célia, o que você acha que influencia um leitor escolher uma obra para ler? Pelo teu ponto de vista. Eu acho que é o gosto pessoal, né? O gosto pessoal. Não é só uma coisa que influencia, certo? O gosto pessoal é algo que influencia? Sim, né? Se você não gostar daquilo que você está lendo, já era. Mas existem outras coisas que também faz com que o leitor seja influenciado. E uma das coisas é você apresentar o livro. O modo como ele é apresentado, por exemplo. É você contar sobre o livro. Lá na plataforma, algo que pode influenciar são as sinopses. Porque a sinopse, ela traz ali aquele trechinho, ela já está apresentando a obra, então pode influenciar o leitor. A disponibilidade do livro também pode influenciar. De repente, eu quero ler o mesmo livro que o meu colega. 10 alunos na turma, eles estão querendo ler o mesmo livro, mas esse livro não tem disponível. Na biblioteca da escola, eu só vou ter no máximo 2 daquele livro. Então, eu já estou dificultando. Se eu tenho esse livro disponível em um maior número, eu já consigo atender mais rapidamente ali, né, os leitores. Então, a plataforma Leia Paraná, ela é legal por conta disso. Você consegue atender muitos alunos ao mesmo tempo. Com exceção dessas últimas coleções que chegaram na escola, que foi uma lá, Pequeno Príncipe, a gente não tem muito livro assim com várias, né, várias cópias. Às vezes até tinha livro que a gente tinha só um único exemplar, né? Então, com isso, o Leia Paraná acaba trazendo para a gente essa possibilidade. 10 alunos, 8 alunos, até a sala toda pode ler ali o mesmo livro, né? O tipo também é algo que pode estimular. E é importante, né? Porque as obras, elas são de tipos variados. Você tem HQ, tem literatura, tem conto de mistério, né? Enfim, a única coisa que a gente precisa é não limitar o aluno a um tipo só. A gente precisa, quando fizer essa seleção, e isso é legal também na plataforma, porque ela não limita a um só tipo, né? Ela traz vários tipos de livros ali para a gente. Por exemplo, eu sempre gosto de pensar isso. Eu lembro que na minha fase leitora, eu não gostava muito de ler livros de história, sabe? Tipo A Moreninha, que a gente tinha que ler, né? A Mão e a Luva, enfim, esses cânones aí que a gente está cansado já, né? Já conhece bastante. Eu não gostava muito de leitura assim, que contava história. É claro que teve as histórias que eu gostei, óbvio, teve histórias que ficou aqui internalizada, que fica internalizada na gente. Mas eu gostava de ler muito livros que falavam sobre coisas, sobre assuntos. Por exemplo, livro que falasse ali sobre o espaço, sobre a mulher, né? Então, assim, eu gostava muito de ler temáticas que não eram histórias, de conhecer outras coisas. Então, é importante que se tenha ali uma gama muito grande também de tipos, para que o aluno não fique preso em um tipo só. E, de repente, o teu aluno, ele também não é de ler história, mas ele é de ler um outro tipo, ele
se atrai por outros tipos de leitura, certo? Então, isso é importante. Então, isso estimula. E, além de estimular, tem uma outra coisa. O Chambers, ele deixa bem claro, ó, e está ali até, entre aspas, a fala dele, toda leitura começa com uma seleção, por uma escolha, a escolha do leitor. Então, olha só, toda leitura começa pela escolha do leitor, né? Vamos lá. E por que nós precisamos exibir os livros? A gente sempre fala, mas por que eu preciso mostrar? Por que eu preciso exibir? Por que eu preciso falar do livro para minha turma? Ah, não, eu só chego lá com o livro e falo, vocês vão ler e pronto. Não, né? Eu preciso falar porque eu preciso fazer com que o aluno desperte o interesse por aquele livro. Então, a forma como eu vou apresentar é muito importante, né? Essa forma de apresentação, dessa seleção para que o aluno escolha aquele livro é importante. Eu vou falar rapidinho para vocês. Eu estou fazendo esse trabalho do Círculo de Leitura dos Chambers. Então, como que eu fiz para a minha turma selecionar? Como eu faço um pouco antes de passar para vocês, então eu já tenho aqui uma experiência. Eu fiz o seguinte, eu selecionei na plataforma Redação Paraná alguns livros do 9º ano, né? Eu acho que foram 8 que eu selecionei, 8 sinopses, mais ou menos. Acho que se eu não contei, eu estou contando agora mais detalhadamente. Aí os meus alunos, eles leram em equipe, eles foram divididos em equipe, eles leram essas sinopses e cada equipe escolheu um. E eu pedi para que eles, então, fizessem a propaganda desse livro pela sinopse, que é um teaser que eles fizeram bem curtinho lá no Canva. Eu vou mostrar aqui para vocês, vou mostrar um dos teasers que eles fizeram, para que vocês vejam como que ficou a propaganda do livro, então, ali, feita por eles, tá? Claro, né, tem grupo que faz melhor, grupo, né, a gente tem N tipos de alunos ali fazendo um trabalho, né? Mas eu vou pegar, deixa eu ver aqui, deixa eu só compartilhar aqui com vocês. Vou pegar esse aqui, tá bem simplesinho, mas eu acho que vai dar para vocês entenderem, que é o Todos Somos Gregos, tá? Essa equipe escolheu, então, na escolha deles, eles escolheram esse livro. Só compartilhar aqui com vocês. Esse teaser foi de uma equipe, é bem curtinho, tem ali seus 40 segundos, teve alguns que teve 30 segundos, o maior eu acho que foi 1 minuto. Então, foi bem curtinho, só para divulgar mesmo o livro. Então, cada equipe selecionou, fez o teaser, apresentaram para a turma, depois eles jogaram ali o videozinho no YouTube e fizeram o QR Code do link do vídeo, e aí a gente deixou espalhado na escola esses QR Codes aí durante uma semana e meia, mais ou menos, para que os outros alunos ali do 9º ano, 8º, enfim, pudessem ver através do QR Code essas propagandas e se interessassem pelo livro. Então, assim, não foi uma criação muito grande, eles usaram formatos ali do Canva que já estava prontinho, mas foi uma forma deles mesmos divulgarem. E aí, o que aconteceu? Quando eles fizeram isso, teve aluno que estava na equipe, por exemplo, aqui dos Grandes Gregos, mas escolheram ler Greta, porque gostaram mais da propaganda que o grupo da Greta fez. Então, assim, foi uma forma bem legal deles estarem selecionando os livros que eles queriam ler durante esse trimestre, tá? Então, eu só trouxe isso para vocês para
mostrar para vocês uma experiência minha e que foi bem legal na experienciação ali de escolhas, tá? E agora eles estão no processo ali, no momento da leitura. Então, nós não chegamos ainda no momento da roda de conversa. Então, é bem bacana você trabalhar ali com a escolha do livro, deixar essa escolha num lugar de destaque. Você mesmo, professor, pode fazer um cartaz, né, grande ali, e colocar os livros que você já previamente selecionou. Pode colocar algo que chame a atenção deles, né, para essa escolha. O professor também ele pode determinar ali o período que esse cartaz vai ficar exposto, pode até ser dentro da sala de aula, né, para o aluno ter aquele tempinho de estar vendo um livro, outro livro, para ele escolher aquilo que ele vai ler. E o professor também pode fazer esse cartaz, essa propaganda, elegendo um tema. Não precisa ser com todos os livros da plataforma. Pode fazer, por exemplo, ali um painel com os novos livros que estão na plataforma, com livros que já foram premiados, com livros que se tornaram, que foram adaptados para o cinema, que se tornaram série, enfim. Você tem uma gama ali de opções para poder trabalhar essa seleção inicial de livros para os alunos, tá? Lembrando que essa seleção inicial é já a forma de fazer com que o aluno escolha um livro que ele queira ler, tá bom? Tudo certo até aqui? Ninguém tá falando nada, tá todo mundo tão quietinho nessa turma. Meu Deus! Então, vamos lá. Vamos começar pela nossa outra parte aí, que é o nosso plano de ação. E a gente chega no nosso plano de ação, e o nosso plano de ação hoje ele está no Em Ação. O plano de ação ele é algo individual, já está colocado lá no Classroom para vocês. E hoje, no nosso Em Ação, vocês vão preencher, então, o slide do plano de ação, o slide 5 e o slide 6. O slide 5 e 6, o que é que vocês vão preencher? Ó, tá ali já mostrando para vocês. Vocês vão preencher o nome de vocês, a série e ano que vocês queiram ali realizar a implementação. Vocês vão preencher os objetivos de aprendizagem que vocês acreditam que vão trabalhar aí nesse plano de ação, porque ele pode ainda sofrer mudanças, mas já vai colocar alguma coisa inicial ali. Vão já fazer uma seleção prévia dos livros que vocês querem que os seus alunos selecionem para leitura. De repente, na plataforma tem 15 livros, mas vocês não querem deixar os 15. Vocês querem que o aluno selecione entre 5. Então, vocês já colocam os 5, o nome desses livros ali, para levar para o aluno selecionar depois. Os recursos que vocês vão utilizar. A estratégia avaliativa nós não vamos fazer hoje, tá? E os resultados de aprendizagem esperados. Então, como que nós vamos preencher? O meu slide 5 e 6 aqui, ele está em um slide só, para ficar melhor para vocês observarem, tá? Mas lá no de vocês, ele está separado em 2 slides. Daqui a pouco eu vou lá, plano de ação. Então, olha só. O que vocês têm que preencher aqui, ó? Nome, tá vendo em vermelhinho? Ó, escreva aqui seu nome completo. Série e ano, ó. Qual será a série e ano da turma que ocorrerá a implementação? Descreva o que precisa ser atingido pelos estudantes, quais as habilidades a serem trabalhadas. Livros selecionados. Cite qual ou quais livros serão trabalhados pelos estudantes. Recursos. Cite quais recursos tecnológicos ou analógicos serão adotados, plataforma, quadro, áudio, livro, etc., né, que você vai utilizar ali na tua implementação. E resultados de aprendizagem esperado. Descreva quais são as expectativas de aprendizagem esperada. Então, aqui, ó,
O que é que você espera que o seu aluno desenvolva com esse trabalho de leitura? Então, você vai colocar aquilo que você espera, né? Lá do seu aluno com o trabalho de leitura. Então, para isso, gente, nós vamos lá no Class. Vou compartilhar agora com vocês o Class. Vou voltar aqui na nossa turma, turma N. Olha aí. Depois que vocês acessarem a turma N, vocês vão na abinha Atividades. E aí, vocês vão aqui em Plano de Ação, que é a atividade 1. Clica em Plano de Ação. Aqui vai ter ó, as orientações básicas, pode descer. Lá embaixo tem um arquivo que tem o nome de vocês completo. Aqui o meu aparece o meu modelo, mas para vocês vai aparecer um arquivo com o nome de vocês. Vocês podem dar um clique nesse arquivo. Aí vocês vão entrar nele, é igualzinho esse modelo que eu estou mostrando agora. Primeiro slide é uma capinha, o segundo, o terceiro e o quarto slide são só orientações. Aí vocês vão chegar aqui no quinto slide. Vocês vão preencher aqui. E o sexto slide que vocês vão preencher recursos e resultados. Só não vão preencher estratégia avaliativa, tá? No meu eu deixei em vermelho para vocês saberem que estratégia avaliativa nós não vamos preencher hoje. Então, agora eu vou colocar vocês no grupo, na sala, mas eu vou colocar vocês de forma aleatória, tá? Eu já expliquei que eu tive um probleminha com o meu link hoje. Então, esse link não tem as salas divididinhas, como vocês colocaram para mim lá no arquivo. Por isso, e quem ainda não colocou o nome lá, em qual turma vai querer implementar para eu poder fazer a divisão de subgrupos, acessa lá no Classroom. Vou voltar no Classroom só para mostrar para vocês. Lá no mural, eu tenho esse arquivo. Cadê? Acho que eu não coloquei no mural de vocês. Acho que eu coloquei no WhatsApp, né? Não, tá aqui, ó. Eu tenho esse arquivo aqui, ó, tá? Do dia 15 de setembro. É um arquivo para vocês preencherem com o nome de vocês em qual subgrupo vocês querem participar. Hoje, como não vai ser muito aprofundado, não tem problema de ser aleatório, mas a partir da semana que vem eu queria que cada um já tivesse participando no seu grupo, tá? Ou de sexto, sétimo, oitavo ou nono ano. Então, hoje eu vou abrir as salas aqui de forma aleatória, pelo probleminha que eu tive ali. Deixa eu só abrir aqui de forma aleatória para gente. Salas temáticas. Olha, todo mundo vai receber um convite para ir para a sala. Quem não receber esse convite é porque vai ficar aqui na sala principal, tá bom? Então, eu já vou abrir, vocês têm 30 minutinhos para ficar lá na sala e conversar sobre esse plano de ação e já irem preenchendo esse plano de ação, tá? Pronto.
Bom, meninos, vocês entenderam, então, para preencher o plano de ação, conversar, conversa entre si sobre a seleção de livros, veja se o colega aí tem ideia de um livro. Os meus alunos, eles estão lendo, não sei, pode ser que o de vocês já leram, mas os meus escolheram Greta, O Homem da Casa ao Lado, acho que é isso, se eu não me engano, a minha cabeça está meio... Esse dos gregos que eu coloquei para vocês, teve uma equipe que escolheu para ler, Como Fazíamos Sem, então, enfim. Aí vocês podem conversar aí, ver essas opções aí de livros, tá bom? Oi. Que turma que vocês vão trabalhar? Eu vou trabalhar com o 6º ano. Eu tenho 7º e 8º. Ainda não sei qual das duas que eu vou. Eu também com 6º ano. Eu, na verdade, tenho todas. Eu vou trabalhar com Mas 7. acho que vai ser... Então, como que nós vamos fazer? Nesse momento, cada um vai preenchendo, né, no nosso arquivo agora, né? Não precisa ser o mesmo? Não sei se... Eu acho que tem que ser o mesmo, porque ela disse que hoje pode... Não, hoje pode ser aleatório, né? Mas na semana que vem... Não sei. Cada um vai da sua turma? Na jornada passada era o mesmo para todos, né? Escolher uma turma e preencher, mesmo que de repente não vá trabalhar. Mas para fazer no primeiro encontro, acho que nos primeiros encontros, acho que nós fizemos outra turma, depois nós fomos para a turma que a gente ia trabalhar. Continuamos para a turma daí. Porque eu também tenho do 6º até o 9º. Mas da outra vez eu trabalhei no 7º. Eu também. Agora eu queria trabalhar no 8º. Dá para preencher o 8º, então, né? Porque eu tenho 8º também. Todo mundo vai preencher o mesmo, é? Eu não tenho 8º, eu só tenho 7º, 9º e 1º ano do ensino médio. Assim, eu avaliei pela turma, né? Qual que é a turma que rende mais. Então, eu tenho os 6º muito bons. Os 8º já não rende tanto. Então, pensei, né, por esse motivo. De repente, o 6º ano. Para mim também pode ser o 6º, tanto faz. Eu tenho o 6º ano lá que desenvolve bem. Porque eu penso assim, o 6º ano, como eles estão iniciando, eles estão conhecendo a plataforma, se bem que todos, né? Mas dá a impressão que o 6º ano está mais dedicado do que os 8º, pelo menos os meus, né? 8º, 9º, eles estão muito, né? Eles vieram depois da pandemia, assim, com uma necessidade de tudo copiar de Google, tudo, uma dependência, assim, que eu acho que eles não vão evoluir tanto. No 6º ano, eles são mais dispostos a tudo mesmo, né? Eles não têm tanta vergonha, sim, então sim. Eles já que propõem, eles aceitam, né? Isso, e eles têm uma concorrência entre eles.
A gente percebe assim. Então vamos, né, ver quem que lê mais livros. Então eu percebo assim, que os sexto anos, no meu ponto de vista, eles vão conseguir, de repente, trazer um resultado melhor. Eu não sei, penso de repente no sexto mesmo. Mas aí vocês verem quem Mas compartilha não tem. com Dá a para mesma cada um ideia. fazer na sua série. A gente pode adaptar, né, atividades. Sim. Ah, sim. Até porque Que Maurício pergunte, é para a gente ter entrado numa outra sala, porque sumiu todo mundo? Eu não entendo muito. Quem não recebeu o convite era para ficar aqui para mesmo. ficar aqui, É que o pessoal foi para outra Não, a sala. gente ficou. Ok. Obrigado, tá? Vamos ver, então, os livros dos sextos? A gente tem que escolher alguns, né? Pelo que eu entendi. Tem. Os que os alunos mais gostam, dependendo da série, é Diário de um Banana. Eu não sei se é porque pela capa, não sei, mas todos só escolhem Diário de um Banana. Estão vendo aí? Sim, eu percebi isso também. E, inclusive, em sexto, sétimo, oitavo, eles gostam do Diário Banana. Eu até tenho uma coleção que eu comprei, foi acho que numa revista do Avon, alguma coisa assim, que estava numa promoção lá, eu peguei. Veio 13 livros. E tem uma aluna, assim, que ele devora esses livros, ele leva para casa, daí traz um, leva outro, sabe? E pela plataforma eles escolhem esse também. Então, de repente, esse seria poderia ser uma sugestão. Eu entrei no oitavo. Uma dúvida, nas aulas de vocês permitem que os alunos acessem livros fora do clube de leitura? Depois que já leram pelo menos um, eu deixo o livro. Você tem que ler pelo menos um, né? Uns estavam fazendo isso sem a gente autorizar, porque eu expliquei para eles que tinha que entrar, se identificar, e entrar no clube da leitura, eles entravam ali como diz, na capa ali, que é onde tem vários livros neles, e não acabava aparecendo no BI. Tanto que eu fui cobrada sobre isso. Mas acredito que depois não aparece no BI, né? Acredito que depois que eles acessem, não tem por que eles não encontrarem ali. Às vezes, né, tem outros livros que eles gostem, porque eles preferem por ali mesmo. Mas como a gente tem que, como diz, né, apresentar números lá, senão eles não aparecem no BI, eles têm que fazer essa identificação lá. Eles gostam muito as aventuras de Mike. Também. Isso, também. Percebi Somos Todos isso. Greta, também já estão lendo. E também Frankenstein, né? Frankenstein. Também. Esse foi o primeiro que eles acessaram. O Diário de uma Princesa Desastrada, tem bastante lendo. O Diário de um Banana, também que já leram. Será que o Pequeno Príncipe é muito pesado para eles? Não, só que eles não é. olhar. Eu assim, os que foi o que foi citado e que foi os que os meus procuram, assim, sabe? Eu não sei, de repente, né, por falta da gente mesmo, como a tutora, né? É a tutora que chama ela apresentou, né? A gente tem que apresentar o livro para eles, de repente falar, eles possam, né, estar escolhendo outros. Ou então aqueles mais voltados em história em quadrinhos, né? Que eles gostam, que é o caso do Diário do Bandana, tem outro lá. Isso. Turma da Mônica, Laços, eles também gostam muito de ler, mas não pela história em si, mas pelo tamanho. Verdade. Por ser de né? Eles vão muito, exatamente, eles vão muito pela quantidade que eles têm que ler ali. É isso que eu percebo, que eles vão só para terminar logo, já terminei. E aí eu posso. Aí, às vezes, eles escolhem os mesmos livros 50 vezes só para não ler outro, sabe? Então, qual que a gente coloca lá? Tem por 3, né? Que ela falou? Coloca Diário de um Banana, Turma da Mônica lá. Pode até 5, eu acho que ela disse.
colocar aqui, então, Diário do Banana, como primeira opção, digamos assim. Tá, compartilhamento. É história em quadrinhos, daí, né, porque seria o Diário do Banana. Eu vou pôr as aventuras de Mike. Pode ser? Também. Eles leem muito Também. esse livro. É, A Turma da Mônica. Também, a Turma da Mônica também seria uma boa. Laços. E Frankenstein. Também. Sabe uma também que eles leem muito, mas eu não sei se é porque, por causa da capa, é aquele Jeremias. Jeremias. Os meus também gostam. Só que o Jeremias, ele não está dentro do clube, né? Tá na plataforma? Do 6º ano? Tá. Deixa eu ver aqui. Tá, não. Eu acho que está no 7º, né? É, eu acho que deve ser Tá no no- 7º. É. Ele tá no 7. É. Mas os livros do 7º e do 6º são os mesmos. Não. Eu tô vendo, Destino para o 6º e 7º ano, mesmo aqui na página do Leia Paraná. É que dá para ver do clube quando a gente acessa pelo clube também. Daí a gente vê os que estão disponíveis para cada série. Eu gosto desse Emília no País da Gramática. Trabalhar um pouquinho aí da gramática com eles. Alguns conceitos. Então, Diário de um Banana, As Aventuras de Mike. Qual que vocês estão pondo mais? Turma da Mônica, Laços. Ô, pessoal, cá entre nós, esses livros da plataforma, eles são chatos. Eu estou começando a levar na biblioteca já. Às No vezes início, os alunos até liam mais. Agora eu já percebi que eles estão bem cansados dos livros. Porque aí, sabe que às vezes, quando eu vejo que tá chato mesmo na plataforma, porque é chato, eu vou lá na biblioteca, escolho um livro para todo mundo e faço uma roda de conversa para a gente debater sobre o livro, ler, cada um lê uma página, explica o que entendeu, porque na plataforma é chato, se torna chato, cansativo, porque é tanta coisa que a gente tem que fazer, redação, Leia Paraná, quiz, tudo na frente da tela do computador, e isso acaba desgastando. Não dá para ficar, se ficar muito tempo, eles ficam bem cansados, né? Frente à tela. Porque a gente fica, né? Imagina eles. Qual o objetivo que a gente coloca ali? Levar o aluno a se socializar com o livro? O hábito pela leitura? Criar o gosto pela leitura, né? Ou despertar o interesse, né? Ou nesse momento é conhecer as sinopses, ler as sinopses para depois escolher um livro, né? Porque eles vão ter as opções, né? Várias opções para depois fazer essa escolha. Então, eles vão entrar em contato ali primeiro para depois escolher o que eles vão querer ler. Melhorar o senso crítico.
Professor, esse plano é um para todos, como era na jornada passada, ou cada um vai preenchendo o seu? Sandrimeire, cada um vai preenchendo o seu. E aí Não é a gente. pra todos. Então, nós podemos já ir colocando a nossa série, né? Porque... Isso. Ah, E aí, assim, você, por exemplo, vocês podem até concordar aí, vamos fazer uma seleção, tal, tal e tal livro, mas aí depois, se você quiser aumentar ou tirar algum, aí é teu, tá? Ok. Individual. Essa estratégia de aprendizagem a gente coloca por meio do... Como que são as iniciais lá, então? Ela explicou? As metodologias ali? Aqui, ó, estratégia avaliativa. Ah, essa não é para fazer, avaliativa. Avaliativa agora não. Resultados de aprendizagem esperado. É aquilo que você espera, pode colocar bem do seu jeitinho mesmo, Sandra. Tá. Quantas aulas? As 4 aulas? Viu? Acho que eu tô perdida aqui. Aonde é que vocês estão? Eu estou no slide 7 do plano de ação. Eu acho que vai de 3 a 4 aulas, né? Se for fazer, por exemplo, a apresentação da sinopse, se eles fazerem a escolha. Aí não sei se vai ser feito também algum trabalho para fazer aquela propaganda, igual a professora, né, mostrou ali do livro ou não. Vai depender do trabalho que vai ser realizado, né? Nesse momento de pré-leitura. Umas 4 aulas, então, será suficiente? Eu coloquei 4.
Como que é o termo que a professora falou mesmo? Que ela, a diferença dessa roda de leitura para outra que nós fizemos? Não é para contar a história. É para... Os alunos colocarem as impressões deles sobre o livro, né, de forma mais aprofundada, e não ficar em cima dos elementos da narrativa. Os encaminhamentos, vocês vão fazer um texto só ou vão colocar em tópicos? Eu vou elaborando um texto.
Que jogo do Jimmy é esse? O que é, Sandra? Esse último slide, jogo do Jimmy. Jimmy é a abreviatura que ela mostrou lá de... Sim, não, esse é o jogo. O que é para a gente colocar lá? Jogos com Jimmy. Qual jogo de interação será trabalhado para engajar os estudantes nos objetivos de aprendizagem? Cite e descreva o jogo. Coloque nesse espaço o material, caso tenha preparado algum. Acho que a gente vai ter que pensar em algum. É uma dinâmica, né, pessoal? Eu acho uma dinâmica. Oi. Que horas são agora? 21h10. É bem extenso, né, o plano. Nós temos um tempo, né? Já ela transfere nós, ela volta. Estamos na sala principal, agora os outros daqui a pouco começam a voltar, né? Vai voltar, né? Mas já estão voltando, ó. Voltamos. Esperar todo mundo, acho que não voltou todo mundo ainda. Fabiana está voltando, Ivone. Todo mundo abduzido de volta. Bom. Deixa eu só voltar a compartilhar aqui com vocês novamente. Então, gente, só voltando aqui nos nossos slides, né? Nós tivemos esse tempo, então, para a gente poder começar ali, iniciar o nosso plano de ação, a pensar, de repente, ainda vai mudar até a turma. Pensam aí hoje, vou fazer com o sexto, mas quando é semana que vem, não, vamos fazer com o sétimo. Enfim, pensem, vocês também tiveram esse tempo para pensar nos livros, os livros ainda podem mudar. O importante é saber se vocês conseguiram registrar e pensar nessas ações que a gente deixou aí para que vocês preenchessem? Deu para fazer isso, esse tempo que vocês ficaram nos grupos? Eu estou fazendo a escolha dos livros, Geise. Sim.
Mas alguém ainda não terminou? Vocês conseguiram terminar? Ou tem gente que resolveu deixar um pouquinho a escolha do livro até para ver durante a semana, né? Algumas pessoas falaram comigo. Professora, Oi. eu ainda não escolhi os livros. Sim. Eu amanhã eu vou acessar e vou ver certinho, tá? Tá, tranquilo. Então, Gente, eu tenho uma dúvida aqui sobre as estratégias. Aqui tem as estratégias de avaliação, né? Esse a gente não vai preencher por enquanto. Ah, então tá bom. Uhum. Tá? Por quê? Porque a gente vai trabalhar todo dia, e lá no final é que a gente vai ver essa questão da avaliação, tá bom? Aí depois a gente preenche, a gente vai voltar e preencher. Gente, lembrando que esses slides do plano de ação tá no Classroom de vocês. Vocês podem acessar. Escolhi o livro, pega um tempinho lá na escola, se vocês tiverem, já acessa, coloca o nome dos livros ali, tudo bem? Tranquilo, então? Só não deixa acumular, aquele negócio, não fiz nada hoje, vou fazer tal dia, não deixem acumular, porque o tempo passa assim, ó, voando. Aí a gente tem a entrega para fazer. Então, hoje, assim, foi bem tranquilo, né, nessa nossa reunião de hoje. A gente trabalhou um pouquinho aqui sobre a importância da roda de leitura, refletimos, começamos ali a entender o que é o DIME, né, e sobre essa primeira parte dele, que é a seleção de livros, e a gente iniciou o nosso plano de ação. Lá no Classroom, na biblioteca, deixa eu só acessar aqui o Classroom para mostrar para vocês. Ó, lá no Classroom, atividades, aí vocês vêm aqui em biblioteca. Vendo biblioteca, tem aqui, ó, reunião 2, DIME, materiais de aprofundamento. Aqui eu deixei para vocês 2 links, são 2 artigos, tá? Se vocês quiserem entender um pouquinho mais do que é o DIME, tem esses 2 artigos que são bem interessantes, bem legais, e dá para vocês se aprofundarem um pouquinho mais. Se vocês tiverem interesse de conhecer um pouco mais, eu deixei aí na biblioteca para vocês poderem realizar a leitura, tá bom? Voltando. Agora, nós vamos para o link do formulário. Eu ouvi vocês conversando, teve gente que falou dos livros, que os livros da plataforma poderiam mudar, poderiam ser outros, poderiam ter mais. Então, aqui no Contribua Conosco, é nesse momento que vocês têm para colocar as sugestões que vocês querem, tá? Preencha esse formulário, eu já vou deixar o link. Está lá no chat, preencha o formulário, avalie a reunião de hoje, e lá na parte onde ele pergunta se vocês têm sugestões, coloquem todas essas sugestões que às vezes passam pelo coraçãozinho da gente, que a gente gostaria que tivesse diferente, tá bom? Eu vou entrar com vocês só para mostrar o formulário, clicando nele, vocês já vão estar direcionados direto para esse formulário aqui. Só dá um clique ali em cima do link. Aí vocês vão acessar aqui, ó, redação e leitura, que é a nossa temática. Vão dar um clique aqui, ó, em cursista. E vão dar um clique em próximo. Agora aqui vocês vão escolher a semana, a gente vai estar aqui, colocar a semana que está ali no 3, é a semana 2, mas como começou no 2, não começou no 1, né? Então a gente vai colocar aqui o 3, de 18/9 a 22/9. O nosso período é noturno, então é noite, e a nossa turma é a turma N. Turma N de navio. Então vocês vão selecionar a turma N aí. Próxima. Aqui é algumas perguntinhas, ó, avaliando a reunião. Vocês vão avaliar a reunião de hoje, tá? Então, ele pergunta aqui e você responda se você discorda, se você concorda, se você discorda parcialmente,
concorda plenamente, aí cada um vai colocar o seu olhar que teve em relação a essa reunião. Preencheu, olha aqui, ó. A próxima questão já é, ó, deixa aqui suas sugestões para o grupo de estudo. Então, não deixar as suas sugestões, vocês podem colocar também ali sobre a plataforma Leia Paraná, tá? Sugestões que vocês gostariam, pode colocar ali, tá bom? Aí depois pergunta aqui sobre o que nós estamos utilizando, se uso o material do Excel mais aula, se estava presente hoje ou não, né? E próximo. Hoje não está presente, né? Aí vamos para o próximo. Próximo vai mandar vocês enviarem, né? Gessi, a minha é a D, né? É a turma D, né? É, você é a turma D, Ana. Tá, obrigada. Por que a turma dela é diferente? Porque ela teve um probleminha essa semana e não pôde participar na turma D. Então, ela está repondo hoje. Ah, tá. Ô, professora. Oi. Esse negócio que você mandou a gente responder é para responder tudo hoje? Do plano de ação? Sim. Graça, eu deixei o tempinho para vocês fazerem lá e responder. Se não deu tempo, vocês podem responder depois, porque o plano de ação vocês vão voltar nele toda semana, tá bom? Ah, tá bom, então. Obrigada. Nada. Todo mundo terminou de preencher o formulário? Deu certo? No meu formulário não aparece a turma. Não apareceu a turma? Para mim, não. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, peraí. Tá. Aqui, ó, qual turma você frequenta, a hora que você clica não aparece? Fecha para mim essa lateralzinha que está aparecendo aí. Aí, essa parte, eu seleciono a turma da sua reunião, noite não apareceu, a turma não. Para mim veio só até... Deixa eu ver aqui. Geise, na página anterior você colocou aqui cursista? Pode falar. Quem me chamou, quem levantou a mão, pode falar. Professora, as aulas são do RCO? Não, hoje. Não. Tá, obrigada. Hoje a gente não seleciona o RCO, então? Oi? Nossa, eu coloquei que sim, porque não, eu abri o RCO. É que eu abri o... Perdão. Tranquilo, você abriu para pegar os objetivos de aprendizagem, né? Isso. Você utilizou, pode colocar, tá? Ok. Hoje é da jornada... É a semana do dia 18 a 22? 22, isso. Da semana passada, eu não consegui fazer, ainda posso fazer? Pode, é esse mesmo link, você só acessa de novo e daí você marca aqui a semana anterior, aqui, ó, tá? Ah, entendi. Uhum.
Aí a semana passada utilizou a RCO? Não. Não, foi só acolhimento. Tá bom? Uhum. Aí deixa em branco essa parte? Você coloca aqui, ó. Não faz parte desse roteiro. Ok. Tá? Certo. Muito bem. Terminaram? Certo. Agora, a gente já está finalizando a nossa aula de hoje. Foi bem tranquilo esse início de conversar, de verificar ali um pouquinho o plano de ação de vocês, né? Não tem muitas dificuldades. Fizemos aí o formulário de avaliação da aula. Deixa eu só parar meu compartilhamento. Agora eu vou fazer uma foto bem bacana ali de todos. Semana passada eu fiz. Hoje eu faço novamente, né? A gente precisa estar fazendo essa foto final, esse print. Todo mundo sorrindo aí, só para a gente registrar, tá? E eu vou colocar para vocês já lá no WhatsApp de vocês, para não esquecer. Gente, então assim, né? A Andréia colocou até... Tranquilo, tranquilo. Só vocês vão ver, gente. Tá lá. Gente, então, olha só. Hoje nós trabalhamos esse início, trabalhamos o DIME, vimos o que é o DIME, iniciamos o nosso plano de ação. Semana que vem a gente vai trabalhar mais um pouquinho lá no plano de ação. Eu espero que vocês tenham um bom descanso agora aí durante essa semana, que fiquem maravilhosos, né, e maravilhosos aí nesse final de semana. Descansem bastante e até semana que vem. Aguardo vocês aqui, tá bom? Beijo grande para vocês. Ivone, fica um pouquinho só para eu te mostrar lá a plataforma, tá bom? Só vou parar a minha gravação. Aí agora quem já fez, já está dispensado. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, boa noite.